O Afundanço. Sejam bem-vindos ao episódio 63 de O Afundanço, um podcast onde vos vamos procurando manter a par do que se vai passando por esses campeonatos nacionais com as equipas séniores masculinas e femininas do Alentejo e do Algarve. Vamos então dar uma vista de olhos aos resultados para ver como as nossas equipas se portaram no passado fim de semana. E vamos então começar, como normalmente, pela Liga Betclic masculina, onde os nossos representantes tiveram os seguintes resultados. O Imortal recebeu e venceu o Vitória de Guimarães por 82-74, enquanto que o Clube Desportivo da Póvoa recebeu o Portimonense e venceu por 81-74. Dois resultados praticamente idênticos, só com resultados diferentes para as equipas algarvias. Nesta competição, liderada pelo Sporting, com 8 jogos, 7 vitórias e 1 derrota, o Portimonense mantém um atrativo quarto lugar, com 7 jogos, 5 vitórias, 2 derrotas, 12 pontos, os mesmos que o Futebol Clube do Porto, com 6 jogos e 6 vitórias, única equipa invicta neste campeonato, a Ovarense, com 8 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas, e o Clube Desportivo da Póvoa, igualmente com 8 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas. Por sua vez, o Imortal segue na 8ª posição com 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas e 11 pontos. Tudo ainda muito equilibrado na Liga Betclic. Passamos agora para a Liga Betclic feminina, onde as nossas duas representantes tiveram o mesmo resultado, a derrota, embora ambas contra adversários de grande valor e ambas fora. Portanto, o Imortal foi até a casa do Dessa Barreira e perdeu por 64-62, num jogo muito equilibrado, só decidido praticamente no fim. Enquanto que o ACD Ferragudo foi até a casa da Sportiva e foi copiosamente derrotado por 87-51. Nesta competição, liderada por duas equipas, Sportiva dos Açores e o Dessa do Barreiro, coincidentemente as duas equipas que jogaram contra as equipas algarvias, ambas com 9 jogos, 7 vitórias, 2 derrotas e 16 pontos. O Imortal está num confortável 6º lugar, com 9 jogos, 5 vitórias, 4 derrotas e 14 pontos, enquanto que o ACD Ferragudo está em 11º lugar, com 9 jogos, 2 vitórias e 7 derrotas. Vamos virar agora as nossas atenções para a Pro Liga, Zona Sul, onde os nossos dois representantes tiveram resultados diferentes. O Ginásio Olhanense foi até a casa do BSA e arrancou uma preciosa vitória por 85-86, mostrando que finalmente a equipa está a começar a dar um ar da sua graça. Enquanto que o Imortal Sub-23 foi derrotado em casa pelo Benfica Sub-23 por 65-68. Nesta competição, liderada pelo Queluz, que com um percurso sem falhas, 6 jogos, 6 vitórias, 12 pontos, está lançado. Os nossos representantes seguem ambos na cauda da tabela, o Imortal Sub-23 em 7º com 6 jogos, 2 vitórias, 4 derrotas e 8 pontos, enquanto o Ginásio Olhanense fecha a classificação com 6 jogos, 1 vitória, 5 derrotas, 7 pontos. Mas a dar sinal que finalmente se reencontrou com as boas exibições e a mostrar que podem contar com ele para estar na luta, pelo menos para fazer um campeonato tranquilo. Vamos virar agora agulhas para o Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina, Zona Sul. Só havia um jogo na 1ª Divisão, que era o Angra Basket contra o CBA, mas esse jogo não chegou a acontecer em virtude da equipa algarvia não ter conseguido efetuar a viagem devido às condições atmosféricas não o permitirem. Portanto, em relação à 1ª Divisão, estamos conversados. E, posto isto, vamos falar do Campeonato Nacional de 2ª Divisão, masculina. Vamos começar com a Zona Sul D e os resultados foram os seguintes. O Atlético de Reguengos recebeu e venceu o Real Clube Valcavala por 105-76, enquanto a AC Montemor / Vendas Novas recebeu e foi derrotado pelo Maria Pia por 46-48. Finalmente, o Clube Nacional de Natação recebeu André de Rezende e aplicou-lhe a primeira derrota da temporada por 73-68. E assim, nesta série, já sem equipas invictas, André de Rezende partilha o primeiro lugar com o Seixal, ambos com 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota e 11 pontos, enquanto o Atlético de Reguengos segue na 4ª posição com 6 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas, 10 pontos, e o AC Montemor Vendas Novas continua lanterna vermelha com 6 jogos, 6 derrotas e 6 pontos.
Passamos agora para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina, Zona Sul E, com os seguintes resultados. Cabo Grândola recebeu e venceu o Beja Basket por 65-49. Os Bonjounenses de Faro receberam e foram derrotados pelos Tubarões de Quarteira por 68-72. Finalmente, o Portimonense Sub-23 recebeu e derrotou o ACD Ferragudo por 68-59. Portanto, nesta Série E, e depois de uma jornada em que acabaram as equipas invictas, igualmente, o Portimonense Sub-23 segue na liderança com 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota, 11 pontos, seguidos por ACD Ferragudo e Ginásio Sub-23 com 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota e 9 pontos. A seguir vem o Cabo Grândola com 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas e 8 pontos. Em quinto lugar segue o Beja Basket e os Tubarões de Quarteira com 5 jogos, 1 vitória, 4 derrotas e 6 pontos. E finalmente, na cauda de tabela, ainda sem vitórias, segue o Bonjounense de Faro com 5 jogos, 5 derrotas e 5 pontos. Finalmente, para terminarmos esta passagem pelos jogos das nossas equipas, vamos falar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminino, Série Sul C. E o ACD Ferragudo, a única equipa que competiu, portanto, a ACD Ferragudo Sub-22, foi até casa do Gdessa Sub-22 e foi derrotado por 79-37. Nesta competição, nem vou dizer classificação, pois a nível da federação está uma grande baralhada. Só para servir de exemplo, o Seixal, que é a equipa que vai no primeiro lugar, tem 4 jogos e 8 vitórias. Brilhante. Mas, enfim, vale o que vale. Mas o Ginásio está na 2ª posição com 4 jogos, 6 vitórias e 2 derrotas. Também não consigo perceber como. E o ACD Ferragudo Sub-22 segue na 5ª posição, ainda sem vitórias. De referir que nesta competição ainda há 2 equipas que não fizeram nenhum jogo. Um pouco confuso este campeonato. E foram estes os resultados ocorridos no fim de semana passado. Agora, vamos ver que jogos as nossas equipas têm pela frente no fim de semana de 1, 2 e 3 de dezembro. Um fim de semana grande para as pessoas poderem passear, divertir-se e irem assistir a jogos de basquete. Então vamos começar com a Liga Betclic masculina com os seguintes jogos. Vitória de Guimarães recebe o Portimonense no pavilhão Unidade Vimaranense, em Guimarães, dia 1/12 pelas 15 horas. Enquanto que o Imortal recebe o Galomar no pavilhão desportivo de Albufeira, dia 2/12 pelas 15 horas. Na Liga Betclic feminina, as nossas 2 representantes vão ter adversários de Aveiro. O ACD Ferragudo desloca-se até casa do Galitos de Aveiro e com o jogo a ter lugar no pavilhão do Clube dos Galitos, em Aveiro, dia 3/12 pelas 11h30. Enquanto que o Imortal recebe o Jogueira de Aveiro, no pavilhão desportivo de Albufeira, dia 3/12 pelas 15 horas. Na Proliga vamos ter um derby regional. O Ginásio Olhanense recebe o Imortal Sub-23 no pavilhão do Ginásio Olhanense, dia 2/12 pelas 16h30. Passamos agora para a primeira divisão masculina. Vamos começar com a zona Centro-Sul. A Associação de Basquete Albicastrense recebe o Elétrico de Pontessor no pavilhão Gimnodesportivo da Escola Superior de Educação, em Castelo Branco, dia 3/12 pelas 18h30. Enquanto para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão Masculina Zona Sul, o Angers Basket recebe o Sporting de Farense. Esperamos que o Farense consiga aterrar na ilha, ao contrário do CBA. Portanto, com o jogo a ter lugar no pavilhão municipal de Angra do Heroísmo, dia 2/12 pelas 20h15. Enquanto que o Clube de Basquete de Albufeira recebe o Scalipos de Setúbal no pavilhão da Escola Secundária de Albufeira, dia 3/12 pelas 16h30. Como não vai haver jogos da primeira divisão feminina, vamos passar para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina, Série Sul D, onde vai acontecer os seguintes jogos. O Real Clube Volta de Cavalo recebe o AC Montemor Vendas Novas no pavilhão municipal da Charneca da Caparica, dia 3/12 pelas 11h30. Enquanto que o André de Rezende recebe num derby regional o Atlético de Arguencos no pavilhão da André de Rezende em Évora, dia 3/12 pelas 17h. Na Série Sul há os seguintes jogos. Tubarões de Quarteiras recebem o Ginásio Olhanense Sub-23 no pavilhão da Escola Laura Aires, em Quarteira, dia 1/12 pelas 14h30. Enquanto que o Cabo Grândola recebe o ACD Ferragudo no Complexo Desportivo José Afonso, em Grândola, dia 1/12 pelas 16h. Finalmente, o Beja Basket Clube recebe os Bonjounenses de Faro no pavilhão municipal de Beja,
dia 2/12 pelas 21h15. Finalmente, e para encerrarmos esta volta pelos campeonatos nacionais, temos no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina Zona Sul C o seguinte jogo. A ACD Ferragudo Sub-22 recebe o Clube Nacional de Natação na nave desportiva do Ferragudo, dia 2/12 pelas 15 horas. E é este o panorama dos jogos para o próximo fim de semana. Muitos e bons. Antes de terminar, continuo a insistir para que os meus ouvintes dediquem algum do seu tempo a apoiar as competições regionais dos escalões de formação, que também já estou a decorrer um pouco por todo o lado, e a merecerem igualmente uma visita nos pavilhões onde estão a acontecer esses jogos. Mas como vamos saber onde são esses jogos? É uma boa pergunta e com uma resposta fácil. Nesta altura, todos os clubes fazem nas suas redes sociais a propaganda aos calendários dos jogos. Portanto, alternativas para ver basquete não faltam. Ninguém tem desculpas para ficar em casa com tão bons espetáculos a ocorrerem um pouco por todo o lado. Nós vamos ficar por aqui, até porque temos que ir a correr para um pavilhão algures. Desejo um excelente fim de semana, que nós para a semana cá estaremos, e até lá, já sabem, grandes jogos de basquete.